Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a organização do evento aí, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui falando um pouquinho sobre aplicações da nanotecnologia para a saúde e produção animal. Pode ser que talvez alguns de vocês já tenham visto alguns slides meus, mas como é uma apresentação mais básica, né, a gente não aprofunda muito, a gente o objetivo é dar uma visão geral, então pode ser que algum slide da representação se repita aí ao longo de alguma palestra que eu tenha dado. Bom, gente, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em saúde e produção animal, e tentando aliar a nanotecnologia, a gente tem que pensar que a nanotecnologia é extremamente transversal. Então, quando a gente pensa num cenário, ela pode ser aplicável em todos os segmentos do sistema produtivo, né? Que vão desde o beneficiamento de pós-produção, por exemplo, depois que eu tenho o processo acabado, seja numa carne ou no ovo, ou em etapas da cadeia, tá? A gente pode falar diretamente na aplicação de nanotecnologia na parte de nutrição animal. No caso, pensando num contexto mais amplo, do ponto de vista de saúde único, quando a gente fala muito em medicina veterinária, a gente tem que entender e contextualizar a nanotecnologia dentro de um contexto de ambiente, indivíduo, relação com o ser humano, tá? Até mesmo dentro das práticas biotecnológicas, hoje contextualizadas no desenvolvimento científico, né? E até no mercado. E dentro da tríade no que tange saúde animal, na tríade prevenção, diagnóstico e tratamento de enfermidades. Tá joia? Animal. Então, o objetivo geral vai ser dar uma panorâmica sobre essas possibilidades. Bom, então quando a gente pensa em nanotecnologia, a transversalidade dela não dá para a gente pensar nela como uma situação pontual, única, né? Então a gente tem que contextualizar ela dentro de um macro tema, vamos dizer assim, bem como com as interações dela com o ser humano e com o ambiente. Então, quando a gente pega medicina veterinária, ele acaba caindo e focado diretamente dentro de um contexto que está sendo bem difundido ultimamente, no contexto de saúde única. Você não vê essa ciência de forma isolada, né? Bom, e nesse contexto é curioso, o termo saúde única ele é relativamente recente, mas o conceito dessa ação integrativa da nanotecnologia já é antigo aqui no Brasil, né? E especificamente no setor agro. Eu costumo falar porque hoje o Brasil acho que tem uma das maiores redes de pesquisa em nanotecnologia no setor agropecuário, né? Que é a rede Agronano. Ela tem já está indo no terceiro ciclo dela, finalizando o terceiro ciclo. Ela é ativa desde 2005, contando com mais de 150 pesquisadores, mais de 50 instituições brasileiras participantes, com eventos anuais, sendo ou bianuais, né, com uma certa periodicidade, né, sendo realizados. Então, acho que é importante saber, para até contextualizar o Brasil nesse ambiente nano no mundo inteiro, né? Até mesmo que eu acho que o Brasil é um dos maiores players tanto na parte vegetal quanto na parte animal do mundo, né? Bom, só para vocês verem como isso acontece, então a gente tem todas as linhas dentro da rede Agronano que elas vão se interconectando de forma transversal, que vão desde da parte de caracterização de materiais, desenvolvimento de sensores, fabricação de novos materiais, membranas poliméricas, filmes, a parte de nanocompósitos, materiais orgânicos para síntese de nanopartículas, para liberação e controle de materiais, a parte de remediação ambiental, estudos toxicológicos de impacto e até a parte pré-escalonamento para que eles cheguem no mercado. Então, para vocês terem uma ideia da dinâmica e que isso existe integrado no país e que não é uma visão isolada das coisas. Mas dentro daqueles pontos que a gente adotou, então vamos pensar na nano como uma ferramenta de uso, uma tecnologia aplicável no pós-produção. Esse aqui é um exemplo bem simples do Nanovo, é uma iniciativa da Embrapa Suínos e Aves, é até interessante, ela surgiu em 2012, 2013, quando eu estive lá, eu brinco, e no final da minha apresentação, eu coloquei um ovo como interrogação para a plenária que estava lá os colegas que estavam na Embrapa Suínos e Aves. Eu falei assim, o que a gente vai fazer com o ovo? Por que não nós temos uma película nanométrica para recobrir o ovo e prevenir a contaminação do ovo, que é um problema, com bactérias ambientais, aumentar o shelf life desse ovo
e felizmente eles contrataram um colega, o Francisco Noé, para trabalhar lá, e isso tudo culminou num projeto que está em desenvolvimento pela equipe de lá. Então a gente já começa a vislumbrar a nanotecnologia chegando para o produtor ou para o consumidor final, dentro do contexto de produção animal, né? E aqui é outro exemplo. Esse é um exemplo bem interessante. É o Leite Lete, é uma empresa de laticínios do estado de São Paulo, cujo o limitante que eles tinham, o maior limitante que eles tinham é um leite resfriado, né? Então, o shelf life dele era um limitante para eles alcançarem novos mercados e até mesmo para reduzir o tempo de retorno das embalagens. Então, o que foi feito? Eles incorporaram micropartícula de sílica, que tem nanoincrustações de prata, no material polimérico. Esse é um projeto feito com o pessoal da Nanox, para aumentar o shelf life desse leite, a vida de prateleira. Eles conseguiram dobrar o shelf life. Esse produto já está no mercado já há algum tempo. Eles dobraram a vida de prateleira desse leite. Qual que é a consequência disso? Eles ampliaram o mercado deles e começaram a vender leite no Paraná, leite resfriado produzido na fazenda deles, fica lá bem no centro de São Paulo, e entregam leite resfriado em regiões de Minas Gerais, do Paraná e até dentro de quase todo São Paulo, né? Então, essa é uma aplicação bem interessante e prática, ou seja, a nanotecnologia já está no mercado aí, e são entre as possibilidades a parte de embalagem para a parte de alimentos. Dentro desse contexto, aí a gente também tem que pensar do ponto de vista de segurança e contar. Esse é um trabalho que a gente fez com a embalagem deles. Por curiosidade, até simplesmente compramos o material. Teve um aluno meu que ele começou a desenvolver métodos analíticos para desenvolver e validar métodos analíticos para quantificar a prata em diferentes matrizes biológicas. Na realidade, era parte de um experimento maior que a gente estava utilizando a nanopartícula de prata para o tratamento da mastite bovina. Aí, como nós ficamos sabendo que existia esse produto no mercado, né, essa embalagem, para validar o método que a gente precisava validar na matriz leite, né, foi pego algumas no mercado, algumas embalagens, e feito o padrão de migração da prata ao longo do tempo na embalagem. E o interessante é que a gente tem uma legislação internacional, né? Na realidade, não existe bem uma legislação internacional, mas o FDA regulamenta que prata você pode ter um resíduo máximo de 5 ppbs na sua amostra biológica para consumo humano. Ou seja, quase todas as amostras deles permaneceram dentro do limite aceitável, ou seja, em conformidade com a legislação, o que é bastante interessante, né? Ou seja, é bem seguro o processo. E quando a gente fala na parte, pensando naquele tripé, eu vou falar um pouquinho mais de terapêutica, porque terapêutica é a parte que eu gosto e acabo trabalhando mais, trabalho muito com a parte de desenvolvimento de medicamentos, e aqui a gente tem um exemplo clássico, essa tecnologia aqui que nós começamos a desenvolver, como está na mídia, eu brinco, existe uma tensão da mídia, saindo no valor econômico, é um importante jornal, e no Globo Rural. O Globo Rural, para quem é do setor agro, é a nossa revista de divulgação não científica, mais interessante, assim, mais chamativa do mercado. Mas por que é interessante a parte de medicamentos para a parte nano no setor veterinário? Basicamente porque o custo de desenvolvimento de uma molécula nova é extremamente grande. Então, a gente começa a vislumbrar um potencial muito grande para, principalmente, no que tange o desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas de antibióticos, principalmente antibióticos, porque dificilmente a iniciativa privada vai pagar, vai aportar grandes investimentos para o desenvolvimento de novos antibióticos. Por quê? O custo é muito alto e, via de regra, o retorno ele é muito baixo. Então, houve uma migração do desenvolvimento de novas moléculas que saiu, que a iniciativa privada parou, assim, diminuiu o investimento nessa linha e passou a trabalhar mais com investimento em moléculas destinadas a doenças degenerativas e câncer, porque o retorno econômico é maior. Então, a nanotecnologia ela surge como uma alternativa muito grande para maximizar ou melhorar ou corrigir algumas limitações de moléculas que tradicionalmente a gente já tem e acabam sendo desgastadas com o tempo, né? Então, o que a gente consegue fazer utilizando a nanotecnologia com essas moléculas tradicionais? A gente consegue modificar
os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos, e com isso a gente consegue novas propriedades ou melhorar propriedades originalmente que já tinham essas moléculas. E como que a gente consegue fazer isso? Eu brinco que a gente tem que trabalhar no QSP. O QSP, quem pega uma bula veterinária, é aquele quantidade suficiente para, né? Porque ali é o veículo. Ou seja, a nano passa a ser o veículo e não a parte principal daquele medicamento, né? E com isso você trabalha. E qual que é o ganho que você tem em nanoestruturar um medicamento? Então, primeiro, você consegue uma liberação controlada. Isso na parte animal é muito interessante pelo seguinte, quando você minimiza a mão de obra, você facilita o manejo animal, seja para a parte PET, seja para a parte de produção animal, né? No que tange a parte de produção animal, manejo é custo, né? E a gente não implica só nisso, a gente implica em custo, bem-estar. Então, quanto menos você maneja o seu animal, melhor é para o bem-estar dele, menor é o custo. Então, se você consegue sistemas de liberação sustentada por um período maior, você reduz o número de aplicações. Outra coisa que você consegue direcionar o seu princípio ativo. Qual que é a vantagem de você direcionar o seu princípio ativo? Você vai trabalhar com antibiótico, por exemplo, o que não se restringe a antibióticos, você tem uma alta concentração do seu fármaco no local do processo inflamatório, quando no restante do organismo do indivíduo essa concentração fica mais baixa. Com isso, a gente tem ganhos terapêuticos, né? E ao mesmo tempo, restringe ou dificulta, minimiza o problema de desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, esse é um exemplo simples. Outra coisa, a gente consegue proteger esse princípio ativo. Então, por exemplo, você tem moléculas como os beta-lactanos que são facilmente atacados por hidrogênio livre e abrem, quando em solução, abrem o anel beta-lactano e perde atividade. Então, se o seu antibiótico está dentro de uma nanopartícula, ele fica protegido da ação desse hidrogênio livre e se mantém ativo por mais tempo. Esse é um exemplo bem simples. Você pode conferir novas características desse princípio ativo. Então, você pega um princípio ativo que originalmente ele era veiculado numa formulação oleosa e transforma ele para uma formulação aquosa, que dói muito menos no momento da aplicação para o animal, passa a ter outras vantagens do ponto de vista de aplicação. Como você consegue fazer o delivery desse princípio ativo, você pode trabalhar com concentrações mais baixas, porque no local que tem o processo infeccioso ou que você quer que haja o seu princípio ativo, você fica com uma concentração mais alta, por consequência, você está numa faixa terapêutica mais aceitável, né? E perifericamente na corrente circulatória, o nível desse fármaco fica reduzido. Então, com uma concentração menor do fármaco, né, você tem o mesmo resultado terapêutico. Com isso, você também, além de reduzir a toxicidade desse medicamento, que perifericamente, aquela toxicidade periférica ou sistêmica, ela não vai aparecer ou vai aparecer em uma intensidade muito menor, né? E você vai excretar muito menos fármaco no ambiente. Então, por exemplo, você tem medicamentos hoje veterinários que são problemas de contaminação ambiental. Então, se você consegue otimizar e racionalizar, por exemplo, o uso de um antibiótico para minimizar a excreção urinária ou fecal desse fármaco, o impacto ambiental passa a ser menor também. Então, são uma série de vantagens que você tem. E, finalmente, você pode ter novas aplicações ou novas vias de aplicações de fármacos ou mesmo de adjuvantes para vacina, utilizando a nanotecnologia. Então, por exemplo, você pega um fármaco que originalmente ele só é aplicado por via intramuscular e passa a ministrar esse fármaco, por exemplo, por uma veiculação transdérmica. Isso é passível de ser feito. E, finalmente, dizendo assim, que tem uma perspectiva muito grande, é de pegar esse fármaco que às vezes está desgastado, uma molécula que já tem muita resistência antimicrobiana, por exemplo, por causa do tempo de uso, e você utiliza ela novamente, porque você consegue driblar algum fator de resistência, de evasão dessas bactérias àquele fármaco, né? O exemplo bem simples, né? A gente pega uma molécula que deixou de ser utilizada porque ela era mais tóxica e passou a utilizar ela novamente.
Então, é bastante interessante isso. E, em último caso, ainda pensa no seguinte, novas moléculas ou novas partículas, substâncias, serem utilizadas terapeuticamente. Um exemplo bem simples disso são as nanopartículas de prata. Tá? Então, dizendo para vocês, a liberação sustentada, esse princípio ativa, quando a gente consegue essa liberação sustentada, isso é bem clássico, você trabalha dentro de uma faixa terapêutica. Se você consegue manter o seu fármaco por maior tempo abaixo do nível de toxicidade ou acima do limiar terapêutico e acima do limiar terapêutico, com menor número de aplicações, você tem melhor custo-benefício, você reduz o risco de efeito adverso, você aumenta a eficácia do seu tratamento, como consequência, você tem vários ganhos do ponto de vista farmacotécnico dessa formulação. Por outro lado, você começa a trabalhar em concentrações plasmáticas, às vezes, que você não supera determinadas barreiras hematobiológicas. Então, por exemplo, você tem algumas barreiras hematobiológicas que dificultam a passagem do antibiótico. Tem barreira hematoglandular na glândula mamária, a cerebral no cérebro, e às vezes é interessante que o fármaco não chegue nesses locais. Então, você trabalhando com concentrações plasmáticas mais baixas, às vezes desse fármaco, às vezes nanoestruturado, você impede, por exemplo, que o fármaco atinja a glândula mamária. Por consequência, você não tem descarte de leite. Então, você pega uma vaca que tem um problema de casco, você trabalha com uma concentração mais baixa desse medicamento no plasma, mas mantendo a atividade farmacológica dele, a terapêutica, né? E, com consequência, você não tem esse descarte de leite. Então, o custo, às vezes, daquela abordagem terapêutica fica muito mais favorável para o sistema de produção. Tá? Então, são exemplos clássicos dos ganhos que a gente vai ter. Um outro ganho que a gente vai ter é que nanopartícula, naturalmente, faz o delivery para processos inflamatórios, né? Então, vamos dizer o seguinte, o tecido conjuntivo ele funciona mais ou menos como um sistema de cromatografia, né? Então, quando você tem um processo inflamatório, você vai ter o aumento da permeabilidade do endotélio vascular a essa nanopartícula que está passando por ali, que normalmente ele toma o direcionamento de pegar o tecido conjuntivo para depois ir para o sistema linfático, né? Ser drenado do sistema linfático. Quando ele cai no tecido conjuntivo, ele começa a ter uma velocidade de migração muito mais lenta. E a tendência é que ocorra um acúmulo de nanopartícula naquela passagem, naquele trânsito ali dentro do tecido conjuntivo. Quando ele vai passando pelo tecido conjuntivo, automaticamente ele vai liberando o fármaco. Então, consequentemente, aonde você tem um acúmulo de nanopartícula, você tem uma concentração tecidual mais elevada de fármaco do que um local que a nanopartícula não consegue penetrar e que tem um trânsito muito rápido dessa nanopartícula. Então, no tecido conjuntivo, que não tem essa fenestração mais intensa do endotélio, por causa do processo inflamatório, a nanopartícula não entra. Então, ela, por natureza, ela acaba se concentrando praticamente normalmente no tecido conjuntivo adjacente ao processo inflamatório, seja causado por bacteriana ou por uma neoplasia. Outra forma de delivery que você pode concentrar o fármaco é fazer um delivery ativo, né? No qual você pega uma nanopartícula, reveste ela com um marcador específico e ela vai diretamente para aquele grupo celular bem específico, bem determinado. Então, esse aqui é um exemplo de um artigo mais antigo, com doxorubicina, cujo tem um coating com anticorpo específico para um grupo celular bem definido. Então, esse coating com anticorpo acaba fazendo um delivery mais eficiente, um delivery ativo, do que um delivery passivo normalmente ocorreria. E é o que a gente vê mais ou menos nesse artigo. Esse artigo eu acho muito bonito, ele já é mais antigo, mas eu acho ele muito legal porque, como a gente pode ver na lateral aqui direita, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E isso aqui é um modelo de câncer testicular, de próstata, perdão, com camundongo, tratado com docetaxel. Então, ele usa dois tipos de nanopartícula. Uma é o docetaxel encapsulado em PLGA e outra em docetaxel encapsulado com PLGA, com coating revestido de aptâmero. Então, ele consegue um delivery muito específico, né? E o que eu acho interessante, se vocês olharem do lado, é que os camundongos que receberam coating, a nanopartícula com coating de delivery específico, praticamente tiveram a remissão do câncer.
Então, você vê só um tecido fibrótico ali, sem vascularização, extremamente branco. Então, assim, é muito emblemático isso. E quem recebeu só com nanopartícula ainda teve uma diminuição do tamanho e da vascularização, ganhando sobrevida, que os demais tratamentos observados. Bom, mas eu gosto bastante de antibiótico. E esse aqui eu acho que é um clássico para mim, porque primeiro que eu gosto muito de antibiótico, eu gosto muito dos beta-lactâmicos. Então, esse aqui, eu sempre, toda apresentação minha, eu coloco ele, porque foi um artigo que me marcou bastante desde o início da minha carreira, porque eu gostei dele. Assim, a penicilina, para quem não sabe, foi o primeiro antibiótico do desenvolvimento humano, talvez um dos que tem o responsável pela maior incidência de vidas salvas na história da humanidade, né? Ele mudou literalmente a abordagem humana para as enfermidades. E aqui a gente tinha metacilina resistente, são estafilococos resistentes à penicilina, né? E são um grupo de bactérias bastante problemática, tanto na parte animal quanto humana. E o que eles fazem nesse artigo? É um artigo muito, muito legal. Eles se pegam, encapsulam a penicilina em uma partícula de metacrilato, né? De acrilato. A degradação da penicilina pela bactéria, a proteção dela é a produção de beta-lactamase, que é uma enzima que normalmente é secretada no intestício. E como o antibiótico, a penicilina, está no interior da beta-lactamase e ele só termina de liberar depois que ela está no interior da bactéria, a penicilina fica protegida da ação da beta-lactamase. Como a beta-lactamase não tem acesso à penicilina, ela não degrada a penicilina. Com isso, eles conseguiram rejuvenescer ou tornar bactérias que eram resistentes à penicilina novamente sensíveis. Isso aqui é um artigo muito legal, porque eu acho que as imagens são muito fortes. Eles fazem um delivery de insulina transdérmico em camundongo. Então, eles usam uma nanosuspensão aqui, uma emulsão de água em óleo, no qual eles colocam a insulina marcada com fluoresceína e fazem mapeiam a penetração dela no subcutâneo. Como vocês podem ver, ela vai até o extrato mais profundo do tecido subcutâneo, ainda mantém atividade biológica. Ou seja, é um sistema de delivery que você passa a ter potencial de uso como vacina, porque chega a extrato córneo, a extrato dérmico mais profundo, onde tem vascularização. Ou seja, você começa a sair do uso da agulha, que é um vetor de doenças muito grandes em medicina veterinária. Esse aqui é um trabalho nosso, do nosso grupo, que nós fazemos o delivery de nanopartícula para a célula fagocitária para aumentar o efeito da eficácia do tratamento de mastite em bovino, principalmente mastite por Staphylococcus aureus. A gente pega um beta-lactâmico, que é a cloxacilina, faz o delivery desse antibiótico para células fagocitárias. Com isso, nós aumentamos muito a concentração do fármaco intracelular e aquelas bactérias resistentes à fagocitose que estavam protegidas dentro das células fagocitárias, cujo antibiótico não chegava em concentrações muito elevadas no interior do citoplasmático dessas bactérias, das células fagocitárias, perdão, passam a ficar expostas a uma concentração muito mais elevada de antibiótico. Com isso, a eficácia terapêutica aumenta bastante. Então, esse é o mecanismo de funcionamento da nanopartícula. A gente administra essa nanopartícula, ela é fagocitada pelas células fagocitadas, cofagocitadas com bactérias, e a concentração de fármaco dentro do fagolisossoma é muito mais elevado no fagolisossoma do que no ambiente pericelular, do ambiente glandular. Consequentemente, a gente tem aumento da eficácia terapêutica. E não é só isso, a gente acaba tendo também um ganho farmacotécnico, porque normalmente as formulações farmacêuticas para tratamento de vaca seca, ou seja, aquele período que ela não está dando leite, elas são formulações oleosas. Como elas são formulações oleosas, o medicamento tem uma distribuição glandular muito mais lenta ou prejudicada do fármaco. Por quê? Porque na hora que você coloca o óleo dentro da glândula mamária que ainda tem leite, ele forma pequenos êmbolos. E quando ele vai dispersar pelo interior da glândula mamária, o fármaco, a velocidade de dispersão do fármaco fica mais lenta. Então, quando a gente administra o fármaco nanoestruturado, próprio em função do movimento browniano, esse fármaco chega muito mais rápido no ácido glandular, que é onde normalmente as bactérias se encontram, né? Então, a gente também tem esse ganho terapêutico, que a gente começa logo de cara já a tratar esses animais. Esse é o primeiro animal que a gente tratou com nanotecnologia, isso foi... Ixi, já tem um tempinho bom. Mas o que interessa é que a vaca ficou curada, e o melhor de tudo não é isso não.
ela deu a segunda maior lactação do ano da nossa unidade aqui de pesquisa na Embrapa Gado de Leite, depois que a gente tratou ela com nanotecnologia. Ainda seguindo nesse processo, que eu trabalho com um aluno de doutorado meu, com esse sistema também de nanopartículas, é tentar fazer o delivery para aumentar a concentração intra-abscesso, que é um outro gargalo que a gente tem do ponto de vista terapêutico farmacológico. Então, bactérias que formam abscesso têm uma dificuldade muito grande de entrar no abscesso, por dois motivos. Se forma uma cápsula fibrosa e com um entorno de células fagocitárias. Então, qual é a estratégia? A gente administra nanopartículas para esses animais. Como a gente tem um rico infiltrado inflamatório ali com capacidade fagocitária, a gente tende a levar esse fármaco em maior concentração para o abscesso do que no plasma. Como a gente pode ver no estudo de farmacocinética, que é à direita, na curva a gente consegue uma concentração intra-abscesso, que é essa linha verde, muito mais alta que a concentração plasmática. Tá? E quando a gente pega a faixa terapêutica, que é aquela linha pontilhada, a gente consegue um tempo muito mais elevado do fármaco no local da infecção. Com isso, a gente começa a simular embaixo o número de doses aplicadas, a gente consegue reduzir bastante esse número de doses se a gente fosse utilizar só a administração subcutânea do fármaco convencional. Tá? Esse aqui é o tratamento de ovelhas com um projeto em parceria com o Zafalon, pesquisadores do Zafalon da Embrapa Pecuária Sudeste, de ovelhas para tratamento de mastite com a formulação nanoestruturada que a gente desenvolveu e utilizou para vacas. Com a metade da dose do antibiótico para tratamento das ovelhas, a gente conseguiu quase que o dobro da taxa de cura das ovelhas tratadas com uma formulação convencional, indicando para a gente que o uso da nanopartícula é bastante interessante. Tá? Esse aqui é um outro sistema feito com o pessoal com o Daniel Correia, lá da Embrapa Instrumentação. São nanofiações de cloxacilina para fazer aplicações dérmicas de medicamentos para animais. Tá joia? Para liberação sustentada. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar, que nós já utilizamos, é você utilizar nanopartículas mucoadesivas para tratar mucosas, para você minimizar o número de aplicações. Então, em bovino, a gente tem um problema sério, que é a ceratoconjuntivite bovina. A gente tem duas opções terapêuticas. Ou você dá um antibiótico sistêmico, né? E isso tem algumas limitações do ponto de vista de descarte de leite, ou você pode fazer uma aplicação tópica de medicamento, só que aí você precisa de várias aplicações tópicas ao longo do dia para ser efetivo. Então, o que a gente fez? Fizemos uma nanopartícula mucoadesiva, ela liga na superfície da mucosa, fica retida ali na superfície da mucosa dos animais, e a gente consegue uma eficácia terapêutica muito mais elevada. Então, com o mesmo número de aplicações nesses animais, a gente conseguiu uma taxa de cura 7 vezes mais alta e uma velocidade de evolução do sinal clínico cerca de 18 vezes mais rápida quando tratadas com nanotecnologia. E o que é interessante, a gente terminou agora um estudo de cinética de absorção do medicamento de um aluno meu e praticamente, na realidade, só foi feita uma detecção do fármaco no sistema circulatório, mas sempre abaixo do limite máximo de resíduo permitido pela lei. Ou seja, o descarte de leite fica bastante interessante para essa situação. Então, você tem um custo terapêutico muito baixo do que seria um processo, uma abordagem terapêutica para uma vaca em lactação. Então, se você dá uma vaca em lactação que está produzindo, por exemplo, 30 litros de leite por dia, a R$1 o litro de leite, só o custo de descarte de leite por dia passa a ser R$30. Se o medicamento tiver um período de carência de 7 dias, por exemplo, você teria a soma do período terapêutico, ou seja, 4 a 5 dias de antibiótico, mais 7 dias de carência, ou seja, 12 dias. Então, seu custo terapêutico vai ser muito caro naquele sistema produtivo. Então, você consegue driblar isso e, às vezes, facilitar o processo. Além de ter o ganho em bem-estar animal, porque se você precisa de menos contenção para aplicar o animal estressa menos, passa a ser uma abordagem bastante interessante. Esse aqui é para peixe, partículas mucoadesivas para delivery de peixe. Eu vou procurar ser um pouco mais rápido, porque meu tempo está relativamente curto. Tá? Aqui, outro tipo de formulações para tratamento também são nanopartículas de própolis que nós trabalhamos.
também para tratamento de mastite, procurando sistemas orgânicos. Tá? Quando a gente fala em prevenção, aqui até não foi uma nanopartícula, foi uma micropartícula que me pediram para fazer, mas a gente pode utilizar as nanopartículas, que é o mesmo princípio, para o desenvolvimento de vacinas. Então, aqui foi uma micropartícula que foi feita para uma equipe de Belo Horizonte, da UFMG, para fazer vacinação com brucela. Então, aqui à esquerda, a gente tem um camundongo que não foi vacinado, infectado experimentalmente com brucela, e à direita um animal sadio que foi vacinado com brucela, e a gente consegue ver o aumento da eficiência e a vacinação. Tá? O efeito do adjuvante nesse processo. A mesma coisa, depois nós replicamos isso para ruminante, e a gente conseguiu parâmetros bem semelhantes de resposta, indicando que o veículo, seja micro ou nanoparticulado, ele tem um potencial muito grande para uso como vacinal. Na literatura, a gente tem uma série de outros adjuvantes vacinais utilizando nanotecnologia. Tá? Uma outra aplicação da nanotecnologia é na parte de nutrição animal. O mesmo sistema de delivery de medicamentos nós podemos utilizar para fazer liberação sustentada de micronutrientes em bovinos. Então, esse aqui é um outro experimento que nós fizemos com bovinos. A gente consegue curvas de liberação bastante interessante de micronutrientes. Com isso, você consegue ajustar a demanda animal com a biodisponibilidade desses micronutrientes. Mas não é isso, não. Se você pegar um nutriente em escala macro, um micromineral, você começa a micronizar e depois nanotizar, vamos dizer assim, né? Transformar em escala nano de nanopartícula, você consegue aumentar a biodisponibilidade desse medicamento. Então, você tem muitos minerais que têm baixa solubilidade, por isso você tem uma limitação de absorção, então você perde matéria-prima, insumo, que são caros. O animal come, acaba excretando nas fezes por não ter capacidade de absorção, mas quando você transforma ele em nanopartícula, a possibilidade dele se solubilizar durante a passagem do sistema digestivo aumenta. Com isso, a gente consegue aumentar a biodisponibilidade desses microelementos, desses minerais. Tá joia? Então, tinha um ganho muito, muito interessante. Outras aplicações que a gente tem na parte de nanotecnologia seriam na parte biotecnológica. Aqui são exemplos que a gente trabalha, são experimentos que nós conduzimos aqui na Embrapa de Leite com alguns colegas, que é a parte de delivery de DNA, para utilizar em terapia gênica, a produção de animais transgênicos. Então, aqui é um trabalho feito com fibroblasto, previamente a transferência nuclear de bovinos, que são células complicadas de fazer a transgenia, e aqui nós utilizamos com sucesso nanotubos de carbono. Depois nós migramos para trabalhar eles diretamente com embriões, que é um grande desafio, porque embrião você tem que usar um micromanipulador e fazer uma microcirurgia em cada embrião para você injetar o seu sistema de delivery de DNA. Aí tem a zona pelúcida, né? Você precisa abrir individualmente cada embrião e colocar lá dentro a zona pelúcida e colocar dentro da zona pelúcida o seu vetor. Utilizando nanotubo de carbono, nós conseguimos, simplesmente misturando o nanotubo de carbono no meio de cultura, uma eficiência de transgenia de em torno de 60% dos embriões tratados. Outra linha que a gente pode ter também é o desenvolvimento de scaffolds para uso em medicina humana ou veterinária, né, para regeneração tecidual. A gente tem um trabalho desse em parceria com o pessoal da UFJF. Então, esse aqui é um exemplo típico de uso da nanotecnologia na parte animal. Mas, como eu estava falando para vocês, dentro de um contexto de saúde única, a gente tem que pensar na segurança desses nanomateriais que a gente está trabalhando, né? Então, esse aqui é um estudo de toxicologia só com embriões, para ver o efeito desses nanomateriais em embriões. A gente utilizou como modelo embriões bovinos aqui, tá? Mas mesmo pode ser outras células animais. A gente tem trabalhos também na parte de meio ambiente, porque, querendo ou não, depois do uso desses nanomateriais, eles caem no ambiente, e a gente tem que pensar que, se a gente está usando na pecuária, por exemplo, o que a gente usaria para um humano, uma vaca pesa 600 quilos, então equivale a 10 pessoas. Então, as concentrações são maiores, as quantidades de materiais produzidos são maiores, e assim por diante. Então, é importante a gente ter essa ideia de qual é o impacto no indivíduo e no ambiente. São as outras pesquisas que a gente conduz também, e que são, obrigatoriamente, tem que estar vinculado dentro do contexto de saúde única e de integração da nanotecnologia com todas as áreas do conhecimento.
Aqui é um exemplo de nanofibra de celulose com potencial biotecnológico muito grande, um efeito de toxicidade pulmonar, tá joia? Em camundongo. Bom, uma linha aqui que é bastante interessante, que eu falei para vocês, é a parte de detecção de patógenos, mas não só de patógenos, detecção de patógenos e de parâmetros que são interessantes dentro da cadeia produtiva. Então, a gente tem parâmetros comportamentais animais, patógenos é bastante importante. Então, vocês vão ver muita coisa de biosensor nos últimos 10 anos. A parte de biosensor deu um pulo muito grande. A tendência agora desses biosensores serem integrados todos em sistemas mais automatizados para diagnóstico, com o ganho de diagnóstico mais rápido de inúmeras enfermidades. Você tem biosensores para detecção de Staphylo aureus, H-Lact, de vírus, de diarreia bovina vírus, já vi artigo também, até de vírus da fitosa. E um outro exemplo é de uso de nanotecnologia para detecção de parâmetros que são interessantes do ponto de vista zootécnico desses animais. Então, por exemplo, um dos limitantes que a gente tem é a identificação do cio, do momento certinho que a gente tem que inseminar uma vaca. Esse aqui é um trabalho com o Paulo Hermann, lá da Embrapa Instrumentação, no qual foi desenvolvido, a gente desenvolveu aqui um sensor para identificar voláteis e ver o momento adequado de inseminar uma vaca. Tá? Então, essas são uma das aplicações. E aqui é um trabalho do Matoso, clássico, com leite, que é utilizado para detectar a qualidade de leite ou a origem de leite. É bastante interessante. Então, aqui, ele consegue separar o leite por marca, ou seja, pode ser utilizado para rastreabilidade de leite dentro da cadeia produtiva, que é um problema sério hoje, é a rastreabilidade de onde é produzido esse material. Basicamente, porque a gente tem um comércio internacional muito grande e, por legislação, por exemplo, é proibido o Brasil importar leite em pó e reconstituir e colocar no mercado, mas às vezes isso acontece. Algumas pessoas inescrupulosas acabam fazendo isso. E isso causa uma série de distorção dentro do mercado interno. Por isso, por legislação, é proibido. Não só por isso, que tem outras implicações também. Mas você pode rastrear, porque você tem um fingerprint do leite de cada região que é produzido. Até mesmo para outros compostos, que são os famosos denominações de origem. Então, é aplicável a isso. Tá? Então, só para finalizar, espero estar dentro do prazo, eu queria agradecer, mas a gente costuma esquecer das pessoas e como a gente fala de um e esquece de outro, isso causa muito. Então, eu queria agradecer porque eu não trabalho sozinho, é uma equipe muito grande que a gente trabalha de colaboração, então posso estar esquecendo algum colaborador, por isso não agradeci nominalmente a cada um, né? Mas eu gostaria de agradecer a toda a equipe que a gente tem trabalhado, a FAPEMIG, a CNPq, a CAPES, a Rede Agronano, que tem dado todo o apoio para a gente, e lembrar que essa capa da Nature é muito interessante. Acho que o grande desenvolvimento da humanidade vai passar pela interdisciplinaridade. Então, eu acho que a nanotecnologia, eu acho que ela acaba por confluir tudo nessa capa, porque eu sou veterinário de origem, mas eu brinco que os meus maiores parceiros hoje de pesquisa são físicos, químicos, farmacêuticos, uma coisa que eu não pensava quando eu entrei, engenheiro de materiais, era uma coisa que eu não pensava quando eu entrei na faculdade em 94. Ou seja, quem não tivesse essa ideia de trabalho multidisciplinar, biólogo, físico, químico, veterinário, médico, biotecnólogo, entre outras as áreas, engenheiros, vai ter uma dificuldade nesse desenvolvimento científico e tecnológico, né, nesse futuro, dentro da área de nanotecnologia. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, a gente está à disposição. Quem quiser meu contato está à disposição na primeira palestra e eu fico à disposição de vocês aí. Muito obrigado.